Tudo bem, pessoal? Então, hoje, dia 7 de novembro, sábado, dentro da liturgia se comemora ou se celebra o 32º domingo do tempo comum. Então, esse é o 11º programa sobre a espiritualidade litúrgica. Eu fiz um programa há poucos dias falando da identificação do reino de Deus com Jesus Cristo. E estou devendo falar da identificação da igreja com Jesus Cristo. E eu decidi hoje fazer um programa específico, esse 12º, como se fosse uma integração entre o reino e Jesus, o reino e a igreja. Porque, na verdade, nesse final de semana, os textos da liturgia, e também fica como uma reflexão, né, o livro da sabedoria, o Salmo 62, a carta de São Paulo aos Tessalonicenses, e o Evangelho de Mateus, que é o Evangelho que nós temos experimentado a espiritualidade do reino. Né? O que nós podemos perceber? Que no texto de Mateus 25, 1 a 13, e depois Mateus 25, 32 seguintes, vai haver também o juízo final, né, onde quem vai participar do reino de Deus. Mas nesse texto específico é uma parábola. Então, só para vocês terem uma ideia, hoje de manhã, na Lexio Divina, matinal, no primeiro versículo do texto, não é? Deixa eu só ler ele aqui na íntegra. Me desculpem, aqui. O reino dos céus é como a história das 10 jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. Para vocês terem uma ideia, o estudo, né, eu achei um texto dos metodistas que falava exatamente sobre a questão do óleo. Por que o texto fala do óleo? Qual o simbolismo do óleo, né? Nesse texto chama-se um artigo sobre a unção do óleo e o simbolismo do óleo, desculpe de novo, na Sagrada Escritura. Esse aqui é um suquinho de maracujá. Eu fiquei 1 hora estudando o simbolismo do óleo, porque nós temos várias passagens e histórias relacionadas ao óleo. Obviamente que essa parábola de Jesus, essa espiritualidade que Jesus está ensinando, ela é muito da comunidade paulina de Tessalônica. O Frei Diego, né, eu fui à celebração agora à noite, o Frei Diego disse que a expectativa cristã primitiva era o retorno iminente de Jesus. E a comunidade paulina fica muito claro isso, que quando Paulo escreve, já nos anos 50, para Tessalônica, ele está dizendo, né, o Senhor voltará como um ladrão na noite. Portanto, vira o binômio, né, vigilância e repouso. Ok? Nós devemos estar vigilantes, e depois vigilantes, né? O Evangelho de Mateus hoje diz, ficai vigiando, pois não sabeis qual é o dia e a hora, né? Milenarismos sempre existiram, as pessoas marcam a data do fim do mundo, marcam a data, nem sempre o fim do mundo significa o retorno parousico de Jesus, né? Ou nessas datas milenaristas, né? Mas vamos tentar fazer uma concisa explicação dos textos com a espiritualidade do reino, né? Então, a primeira coisa que é importante é esse elogio, né, que a gente chama na língua portuguesa de panegírico à sabedoria. Por quê? Porque a sabedoria, na Escritura, ela é uma própria personificação de Deus. O termo hebraico era roquimá, ou seja, é o próprio Deus agindo. Por isso que a presença de Deus é a presença da sabedoria. Por isso que Salomão, no texto de Eclesiástico, vai pedir sabedoria. No próprio texto da sabedoria, vai pedir sabedoria. O livro dos Provérbios exalta a sabedoria. Então, os livros sapienciais, os livros dos sábios, obviamente, vão fazer um elogio para quem pede sabedoria. E a sabedoria, ela se antecipa, ela prevê, ela é previdente
como as 5 jovens do Evangelho. Por ela ser previdente, ela promove, ela é resplandecente, ela é viçosa, ela amplia a prudência, né? Porque previdente é aquele que resguarda, observa, prepara antes. E prudente é aquele que age com cautela, mas ele age com cautela. E ela é bondosa. Então é um elogio à sabedoria. Que nós saibamos ser sábios. A espiritualidade do reino de Deus passa pela sabedoria, que é Deus, que antecipa e nos ama, nos dá prudência, nos dá previdência, é bondosa e nos capacita também para, na história, agirmos como sábios. O Salmo de hoje, o 62, desse final de semana, ele é um grande louvor, né? Por quê? Porque para ser prudente, para ser sábio, para ser previdente, para manter a lamparina acesa, é preciso pensar em Deus, na vigília e no repouso. Então, Senhor, eu penso em vós no meu leito de noite, vai dizer o salmista. E desde a aurora ansioso vos busco. Então você dorme pensando em Deus, acorda pensando em Deus. Dorme pensando em Deus, acorda pensando em Deus. E durante o dia? Durante o dia vive na presença de Deus. Vive na presença de Deus. Então, penso em vós no meu leito de noite. Desde a aurora ansioso vos busco. Quero elevar para vós minhas mãos. Quer dizer, é uma atitude de prece, uma atitude de complacência e de humildade, de recebimento dessa luz viçosa, resplandecente, dessa presença de Deus poderoso em nossa história. E aí chegamos à segunda leitura. A segunda leitura, Paulo aos Tessalonicenses, eu já disse que é uma carta antiga, a mais antiga do Novo Testamento, a primeira a ser escrita. Paulo está ainda antes de falar do capítulo 5, que é o texto que eu citei logo de início na minha fala, ele está no capítulo 4, e no versículo 17b ele diz: estaremos sempre com o Senhor. Por quê? Porque a comunidade disse: olha, e os que morreram? Qual é a posição? Paulo, a comunidade quer saber, nós queremos manter a esperança. Os que morreram, o que vai acontecer com eles? Então Paulo faz a sua pregação. Assim, Jesus que pregou o reino, Jesus que passou pelo mundo fazendo bem, Jesus que foi condenado, foi morto na cruz, foi sepultado e ressuscitou, ele também fará, pela esperança e pela fé, aqueles que adormeceram no sono da morte ressuscitarem com ele. E ele vai dizer mais: Jesus ressuscitará, assim como todos os que nele adormeceram ressuscitarão. E aí vem, então, essa espiritualidade na órbita de Deus, né? A parousia. É uma espiritualidade interessante, né? Porque é o Frei Diego dizia na Eucaristia que é o entusiasmo, né? Entusiasmado é ficar cheio da sabedoria ou cheio de Deus. Entusiasmo. Enteos, né? Ter Deus dentro de si. E essa espiritualidade primitiva da parousia é estar vigilante, atento, atento aos sinais. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. A voz do anjo sussurrou no meu ouvido. Eu não duvido, eu já escuto os teus sinais. Você escuta os sinais de Deus? Que tu virias numa manhã de domingo. Eu toco sinos, lá, nas catedrais. Tu vens. Eu já escuto os teus sinais, eu já percebo os teus sinais, eu já vejo os teus sinais. É importante fazer a experiência dos sinais. E por isso que as 10 jovens, 5 previdentes. Então a gente está falando de previdência, né? Está aí a lei da previdência social. Você pode ter uma previdência particular. Previdência é guardar para o futuro, é preparar-se.
Prepara-se para um evento importante. O noivo está vindo. O noivo é Jesus, que vai casar-se com a igreja, que vai casar-se com a humanidade. E nessa nova aliança, essa nova aliança vai ser aliança eterna, feita no seu sangue, do cálice, na cruz e na parousia. E por isso que é preciso estar com óleo. Para vocês terem uma ideia, a história das 10 virgens, das 10 moças, das 10, 5 prudentes, previdentes e 5 imprevidentes e imprudentes, porque não tiveram óleo suficiente. E o óleo serve para ungir nos cultos a Deus. Você pode ler isso em Êxodo 29, 36, 37. Os cultos na antiguidade e também na nossa igreja hoje, nas igrejas cristãs, usam o óleo para ungir, né? Eles ungem também os sacerdotes, unge as mãos do sacerdote, passa muito óleo, unge um altar, né? O bispo passa óleo sobre o altar, é muito bonito o rito. Está em Êxodo 40, a unção sacerdotal. Você tem um azeite, o óleo de azeite simboliza na escritura alegria. Você tem um unguento, que simboliza a acolhida de hóspedes. Então, na antiguidade, quando o hóspede chegava, você oferecia unguento para eles, você acolhia os hóspedes com unguento. Você tinha os óleos de curativos, que seriam passados sobre feridas. Então, o óleo para fazer a cicatrização. E os óleos, ou o unguento fúnebre, que era para passar no corpo. Lembra que de manhã Maria Madalena e outras mulheres foram ao túmulo para embalsamar, passar óleos no corpo de Jesus. E não encontraram, porque ele vivo está. Né? Vivo está. Então, se aplica também na cabeça, no rosto, nos pés e nas feridas. Em Marcos 6, capítulo 6, versículo 7, depois 12 e 13, quando Jesus envia os 12, ele diz para pregar o evangelho de 2 em 2, e os discípulos também curavam as pessoas e ministravam óleo sobre os endemoniados, para libertarem eles da opressão do diabo. É interessante, né? No 4º século, né, para não se estender mais, se fala de óleo santo no sacramentário de São Serapião do Egito. E nós temos na quinta-feira de manhã a bênção do óleo santo, né, que é feita na Catedral de Taubaté, em todas as catedrais, na missa da instituição da Eucaristia e da renovação dos votos dos sacerdotes. Portanto, essas jovens, elas representam, então, a comunidade humana, que ora é previdente, ora é imprevidente, ora é prudente, ora é imprudente. E o noivo é Cristo, que quer abraçar a humanidade. Só que no texto, a porta se fecha e as imprevidentes que estavam sem vigilância, é importante a vigilância, elas não puderam entrar na festa de casamento ou no reino de Deus. Portanto, irmãos e irmãs, vigiai, ficai vigiando. Nós não sabemos o dia nem a hora. Ninguém sabe. Mas o problema, ou a grande questão, não é saber o dia e a hora, mas ter uma atitude de dia e hora, que é a vigilância. A vigilância cristã, tão estudada, né? Há um texto aqui de Tomás de Aquino que diz que vigilância é a postura do discípulo ou do cristão que está em pé, aguardando a chegada do Cordeiro Imolado. Então, mantenhamos-nos acordados, vigilantes, sempre, para podermos receber, né, Jesus na sua volta. E nós utilizamos essa pregação, ou essa reflexão, melhor dizendo, do 32º domingo, para contemplar o 11º programa sobre a espiritualidade do reino. Eu vou fazer ainda essa semana que entra a identificação da igreja com o reino. Na verdade, as jovens, elas representam a humanidade e, obviamente, representam a igreja. Então, há uma identificação do reino com os cristãos, do reino com a igreja. E nós vamos aprofundar isso através de textos, como fizemos na identificação de Jesus com o reino. Tá bom? Um bom final de semana para vocês que assistiram o vídeo.
certo? Que Deus os abençoe, abençoe a sua família, né? Como diz os franceses, bonne dimanche. Bom domingo. Até mais. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Mateus 25:13. Ficai vigiando, pois não sabeis o dia e a hora do Senhor.